É isso, é a primeira vez que nós reunimos com o Ministério sobre dois dos principais fatores de desgaste dos professores, e neste caso os horários de trabalho e também a apresentação. Saímos da reunião, eu diria, foi uma reunião inconclusiva, ou seja, dela não resulta qualquer coisa que se diga vamos iniciar um processo negocial. Ainda assim, nós reafirmámos as nossas posições, por um lado em relação aos horários de trabalho, e aí o Ministério da Educação aceitou uma nova reunião em fevereiro, já com um conteúdo mais concreto, digamos assim, que será que na elaboração dos horários do próximo ano fique muito claro o que é que as escolas podem colocar na componente letiva, e reiteramos que só poderão ser, a componente letiva terá que ter todas as atividades que são diretamente desenvolvidas com alunos, o que é que só pode ficar na componente de estabelecimento e, por exemplo, na componente de estabelecimento tem que ficar a formação contínua a que os professores estão obrigados, bem como a participação em reuniões, coisa que hoje está atribuída na componente individual, e a componente individual tem que ser libertada para o trabalho que o professor tem que fazer, de preparação, de correção dos testes, tudo isso. Porquê? Porque hoje em dia, com a confusão que existe, com a atribuição de atividade letiva na componente de estabelecimento, com a atribuição de trabalho de estabelecimento na componente individual, os professores estão a trabalhar mais de 46 horas por semana em média, o que é uma coisa absolutamente impossível e que é um dos fatores de desgaste mais importantes. O Ministério aceitou fazer essa clarificação, aliás, reconheceu que muitas escolas estão, de facto, a violar o próprio Estatuto da Carreira Docente pela forma como organizam os horários e aceitou que no próximo ano haverá essa clarificação. Agora, claro, tem que ser uma clarificação que não pode ficar apenas à disposição do Ministério, dizer como é, tem que ser discutida, porque senão nós sabemos que pouca coisa poderá vir a ser alterada. Já em relação às questões da apresentação, aí então o Ministério esteve muito mais recuado. O Ministério da Educação reconhece, por aquilo que nos foi dito, que de facto há um problema que tem a ver com o envelhecimento do corpo docente. É algo que depois tem consequências na própria absentismo por doença das pessoas, que se reflete muito na necessidade depois de substituir professores porque não podem estar a trabalhar. É um problema que se reflete na vida das escolas e em algumas dinâmicas que as escolas, para terem, também precisam ter um corpo docente um pouco mais jovem, não é? Portanto, é um problema que existe, até do ponto de vista financeiro, porque o Ministério da Educação está a ter que pagar um corpo docente envelhecido, por exemplo, por escalões de carreira que, se pudessem apresentar-se as pessoas, significava que por cada um que saísse podia contratar dois e mais metade de outro. Ou seja, tudo aqui mostra que não tem nenhum sentido manter-se um corpo docente tão envelhecido como aquele que temos e, portanto, a aposentação é fundamental. Agora, o que é que nós pretendemos? Não é que haja uma situação de privilégio para os professores, é que se reconheça que é uma profissão que tem um desgaste extremamente elevado, quer no plano físico, quer psicológico também, e psíquico, não é? E que, por isso, a partir daí, é preciso, como para outras profissões, porque em Portugal existem outras profissões que têm regimes de aposentação específicos ou até situações de pré-aposentação, não são exatamente aposentação, mas de pré-aposentação, que permitem que os mais antigos possam sair e haja um rejuvenescimento geracional nas escolas. O estudo que vai ser elaborado e que amanhã vai ser apresentado sobre o desgaste dos professores é para ajudar o Ministério a tomar uma posição sobre... Esse estudo é um estudo, de facto, que depois amanhã iremos apresentar, extremamente profundo, muito sério, muito exigente até do ponto de vista do número de inquéritos, mas que vai retirar dúvidas, se alguém as tem, de que de facto têm que ser tomadas rapidamente medidas, porque senão o Ministério da Educação escusa de falar em inovação pedagógica, escusa de falar em novas exigências para o futuro, porque de facto falta-lhe depois aquele sangue jovem que tem que ainda por cima encontrar-se com os mais antigos, porque a experiência tem alguma coisa que se passa dentro da profissão, que se herda e que próprios profissionais mais antigos têm que transmitir aos mais novos, que trazem novos conhecimentos, novas competências, certo, mas falta-lhes a outra parte, que é a experiência, e nós estamos a correr o risco de chegar a uma situação de ruptura, que é um dia destes os mais velhos saírem, ou por doenças, ou porque, entretanto, também atingem a apresentação, e os mais novos entram sem terem um contacto com isso. E, portanto, esta é eu diria que é quase irresponsável não tomar medidas a este nível e não permitir a apresentação das pessoas, ainda mais quando nós temos uma geração de jovens professores em que milhares deles estão no desemprego e perfeitamente aptos, porque são profissionalizados para poderem chegar às escolas. Sobre esta matéria, o Ministério da Educação não demonstra a abertura que demonstra, por exemplo, em relação aos horários de trabalho. Aliás, o Ministério da Educação reconhece o problema, mas depois diz que é um problema que não é só o Ministério da Educação que o pode resolver, que
tem que ser no âmbito do Governo e, portanto, provavelmente aí haverá obstáculos a que haja alguma medida a ser tomada, que, no entanto, têm que ser removidos esses obstáculos, e aquilo que amanhã iremos apresentar, aquele estudo, vai precisamente no sentido de podermos remover os obstáculos que existem à decisão, que é uma decisão fundamental para as pessoas, para os professores, naturalmente, para as escolas e para os alunos. Há escolas que o professor mais novo tem, neste momento, 52, 53, 55 anos. Há alunos que têm um corpo docente exclusivamente constituído por colegas com mais de 60 anos, o que não é mal ter professores com mais de 60 anos, mas ter todos, convenhamos que é uma situação estranha. As escolas, há 2 anos, tinham no conjunto de 100 e tal mil professores, 110 mil professores, qualquer coisa como 383 pessoas até aos 30 anos. Isto não é possível, quer dizer, é provável até que este ano o número seja inferior, e as pessoas estão neste momento a vincular, os precários, quando entram nos quadros, estão a vincular com qualquer coisa como cerca de 20 anos de serviço em média. Quer dizer, isto mostra bem que muito tem que ser feito, e a apresentação é uma das medidas que têm que ser tomadas urgentemente.